Em tempos de crise, a fuga para determinado público é apostar no empreendedorismo. Mas é preciso fazer as escolhas certas e estudo de caso. Afinal, há um investimento. Para dar algumas orientações, eu recebo no Estúdio Glass do Amazon Sat o gerente de planejamento do Sebrae Amazonas, o senhor Vicente. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Amazônia. Boa noite, Tânia. Primeiramente, em nome da nossa diretoria executiva, agradecer o convite. É uma forma também da gente expor um pouco do trabalho do Sebrae e tirar algumas dúvidas, principalmente para quem deseja se formalizar, para quem deseja ser um microempreendedor individual. Agora, com relação aos números de 2015, nós tivemos o início de uma crise econômica que é vivenciada até hoje. Tem alguns dados com relação às pessoas buscarem, nesse momento, o empreendedorismo como fuga desse momento? Sim. Em primeiro lugar, o Sebrae, em 2015, atendeu mais de 25 mil empresas, né? Então, num cenário de crise que todos passamos, é claro que o Sebrae também teve que fazer vários ajustes para manter o equilíbrio orçamentário, né? Mas ocorreu o seguinte fato: os números da Junta Comercial dizem que o número de empresas registradas em 2015 diminuiu 3,5% e aumentou em 6,7% o número de empresas que fecharam. Mas quando a gente vai olhar especificamente o registro do microempreendedor individual, aí a gente verifica que de 2014 para 2015 houve um crescimento de 18,7%. Então, é claro que é um movimento atípico, né? E vários fatores podem explicar o porquê que isso ocorreu exatamente com o microempreendedor individual. Agora, você falou de algo que chama muita atenção. Mesmo com a crise, as pessoas não procuraram se formalizar. Elas estão comercializando de forma ainda bem amadora. Isso também corre um risco de dar errado. Nós temos que, de uma pesquisa, de um censo empresarial que nós realizamos na cidade de Manaus, 70% dos negócios estão na informalidade. Só 30% dos negócios são formais. Se a gente for olhar um retrato só da Zona Leste, a situação ainda é mais crítica. Ou seja, lá 78% das empresas estão na informalidade. Então, o fato das empresas irem para a informalidade causa um certo transtorno na atividade econômica. E as pessoas vão para a informalidade por uma série de motivos, né? Ou seja, burocracia é um grande impeditivo, o próprio custo da legalidade para você manter uma empresa aberta, registrada. Então, tem vários fatores que afastam a empresa da formalidade. Mas, por outro lado, num período desse que o desemprego aumentou, em 2015, um número significativo de pessoas procuraram essa opção de montar um negócio próprio. Montar um negócio próprio é um desejo do brasileiro. Há estudos até que comprovam essa busca. O brasileiro gosta de ser empreendedor, deseja muito ter o seu próprio negócio, ser o seu próprio chefe. Esse movimento, um movimento importante. Ele teve uma mudança de 2000 até 2015. Em 2000, as empresas eram montadas por necessidade. A partir de 2015, já se verifica que mais de 63% das empresas empreendem por oportunidade. Então, o que ocorre em 2015? Ocorre um grande aumento do microempreendedor individual, muito provavelmente porque é uma forma muito fácil de se registrar, de se legalizar. Você, pela internet, em cerca de 30 minutos, você registra a sua empresa como microempreendedor individual. E alguns outros fatores, muito provavelmente também pela questão do custo, né? Ou seja, o MEI, com apenas R$ 45 ou R$ 50 de taxa mensal, você consegue sobreviver, né? Isso é o custo da legalização do MEI é este. Então, enquanto muitos falam de alta taxa tributária, isso não ocorre com o MEI. E quais são os critérios
para se tornar um MEI? O principal, o seu faturamento anual não pode ser superior a R$60 mil. Esse é o principal. Mas a lei que criou o MEI, ela determinou uma série de setores que podem ser MEI, né? Então, esses setores, ao longo do tempo, desde 2008, MEI passou a existir a partir de 2008. Hoje, no Brasil, já são mais de 5.600.000. Um número expressivo. Expressivo. No Amazonas, são mais de 53 mil. Até 2009, no Amazonas, não existia nenhum MEI registrado. Então, é um movimento ascendente muito importante. E aí, ao longo do tempo, o governo federal veio aumentando o número de setores que podem ser MEI, né? E isso, então, tem feito com que um número grande de pessoas tenham procurado se registrar. E quais são, dá para relatar alguns setores que podem ter o interesse aí de um MEI, de repente? No setor do comércio, toda atividade, por exemplo, toda atividade ambulante, né? Ela pode ser caracterizada como MEI. Pode ser uma pequeno... loja, por exemplo, pode de ser material de construção de pequeno porte. Pode ser, desde que o faturamento deste empreendimento não ultrapasse R$60 mil. Então, por exemplo, na área de serviço de cabeleireiro, né? Serviço de eletricista, ou seja, todos esses podem ser MEI, e isso tem feito realmente aumentar esse número. A quantidade de funcionários, né, para se tornar... Só pode ter um funcionário. Então, além do próprio patrão, ele só pode ter uma pessoa registrada. Tá. Agora, um outro questionamento. A pessoa está pensando em investir, o nosso telespectador, só que ele está em dúvida em qual é a área, nesse exato momento, que pode render bons lucros. Eu sei que o Sebrae faz diversos estudos. O senhor pode enumerar algumas áreas que podem render bastante para o nosso telespectador que está interessado em se tornar um microempreendedor? O que ocorre, o que nós podemos relatar é para onde estão indo as empresas, para onde elas estão fluindo, se registrando. Então, nós temos que o comércio varejista de alimento é aquele que prepondera. O maior número de empresas registradas é na área do comércio varejista de alimentos. E depois vem na área de serviço de cabeleireiros, né? Você tem a área de bares e restaurantes, ou seja, tem um grupo de 4 ou 5 atividades que elas representam cerca de 50% de todo o número de empreendimentos que são registrados. Mas, Tânia, os negócios, eles precisam partir, de fato, de uma oportunidade. Alguém precisa identificar essa oportunidade para depois empreender. Não é porque há um grande número de empresas indo exatamente para essas áreas que necessariamente serão as mais que darão a melhor resultado, né? Agora, Vicente, com relação à mortalidade das empresas, o que leva a esse número tão expressivo que o senhor relatou no início da nossa entrevista? Nós temos uma situação pesquisada pelo Sebrae que indica que as empresas com até 2 anos de vida, no Amazonas, cerca de 40% delas desaparecem. Esse número é praticamente o dobro da média nacional. No Brasil, 24% das empresas morrem antes de completar 2 anos. Então, é um dado preocupante, é um dado que nós do Amazonas estamos procurando identificar causas mais específicas. Mas, de uma maneira geral, existem alguns gargalos que nós chamamos de gargalos estruturais, que quando o empreendimento nasce, ele precisa de um planejamento. Então, a falta de planejamento é um dos maiores gargalos que determina o fechamento da empresa. A falta de uma gestão administrativa financeira, outro grande gargalo. A questão do baixo poder de barganha de um pequeno negócio na hora de comprar ou até na hora mesmo de tentar vender. A descapitalização crônica, a empresa já nasce com pouquíssimo capital, né? Então, todos esses fatores atrelados a outros fatores, que aí são fatores... A capacitação, por exemplo. A pessoa quer abrir um salão
porém ela não domina a área, ela não tem uma capacitação. Isso também pode prejudicar, porque você não atrai o cliente. Uma das questões principais no empreender é a relação da pessoa com o negócio que ela pretende desenvolver. É óbvio que existem várias organizações, por exemplo, no Sistema S tem o SENAC, né, na área de serviços, por exemplo, que presta importantes serviços exatamente para fazer essa capacitação, né? Na área da indústria, o SENAI, e nós, pelo SEBRAE, também. Ou seja, quando a pessoa pretende empreender, nós pedimos, procure o SEBRAE, vá em busca de informação, vá em busca de orientação. Lá nós estamos prontos para prestar essas informações. E aí vem todo um programa de capacitação, que é uma base do SEBRAE, sempre foi, ao longo dos seus mais de 43 anos, que é a capacitação empresarial. O nosso negócio é gestão de pequenos negócios. Então, desde o MEI, nós temos uma série de programas voltados para os clientes especificamente, né? MEI tem programa de saber controlar, saber vender, saber comprar. Quando vai para a microempresa, também tem gestão de fluxo de caixa. Quando parte para a pequena empresa, tem inovação, tem a gestão da inovação. Então, cada categoria de empreendimento pode nos procurar e ela vai ter um tema específico, ela vai ter uma resposta específica para a sua necessidade. Olha, eu estive conversando com um dos gerentes do SEBRAE Amazonas. Ele está explicando um pouco mais para você, telespectador, para mim também, como a gente pode se tornar um microempreendedor individual ou um pequeno empresário, já de um porte um pouco mais elevado. Então, que você tenha entendido essas dicas e possa levar, né, para o seu dia a dia. Quem sabe ter uma carreira de sucesso na área do empreendedorismo. Muito obrigada, Vicente. Ok, Tânia. Obrigado a você.